Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 95 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito do artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, que continua a jornada jusoperária nacional a respeito dos motoristas profissionais empregados e seus ajudantes. Nesse sentido, diz o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho que a jornada máxima diária do motorista profissional empregado é de 8 horas, podendo ser acrescida de 2 horas extraordinárias, ou, havendo convênio coletivo do trabalho, acordo ou convenção coletiva, em até 4 horas extraordinárias por dia. Portanto, a jornada máxima diária do motorista profissional empregado é de 8 horas, mas esta jornada pode ser acrescida de 2 horas extraordinárias por dia. Ou, se houver um acordo coletivo do trabalho, ou uma convenção coletiva de trabalho prevendo esta elasticidade da jornada de trabalho do motorista profissional empregado, pode ser ampliada em até 4 horas extraordinárias. Será considerado como de efetivo trabalho quando o motorista profissional estiver à disposição do empregador. Então, quando o motorista profissional empregado, ainda que não esteja desenvolvendo as suas atividades cotidianas normais, estiver à disposição do seu empregador, esse tempo será considerado como de efetivo trabalho, excetuados os períodos de alimentação e repouso e o tempo de espera. Portanto, nesta situação de se caracterizar como tempo à disposição do empregador, não serão computados assim os períodos de alimentação e descanso e os tempos de espera. O intervalo interjornada para descanso e alimentação do motorista profissional empregado será de no mínimo 1 hora para descanso e alimentação, podendo coincidir nestes casos com o da parada obrigatória estabelecida pelo Código Brasileiro de Trânsito, exceto
quando o motorista estiver na hipótese do artigo 71, parágrafo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós já estudamos em aulas transatas, que diz respeito justamente à admissão do fracionamento do intervalo interjornada para descanso e alimentação, quando este ocorrer entre o término da primeira e o início da última hora de labor, no caso de motorista que se agite no transporte de passageiros. Portanto, o intervalo do motorista profissional empregado será de 1 hora no mínimo para descanso e alimentação, podendo coincidir com o da parada obrigatória estabelecida pelo Código Brasileiro de Trânsito. Porém, quando o motorista estiver na hipótese do artigo 71, parágrafo 5º da CLT, que admite o fracionamento do mesmo quando ocorrer entre o término da primeira hora e o início da última hora de labor, no caso de transportes de passageiros, não se aplicará a 1 hora no mínimo para descanso e alimentação. Esta parada obrigatória estabelecida pelo CBT é justamente aquela existente entre a jornada já efetuada de 4 horas ininterruptas, quando terá o motorista que parar para descansar por um período de pelo menos 30 minutos, para que haja, neste sentido, a recuperação da força de trabalho despendida nesta atividade, que é de extrema penosidade ao trabalhador, porque exige uma atenção muito acentuada. Por isso, o Código Brasileiro de Trânsito, para evitar a incidência de acidentes, ele estabelece essas paradas que, já avisamos em aulas transatas, não tem nada a ver com relação ao intervalo interjornada para descanso e alimentação. Dentro de 24 horas, descreve ainda o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, é assegurada ao motorista profissional empregado 11 horas de descanso, que pode ser fracionado ou coincidir com a parada obrigatória do Código Brasileiro de Trânsito, desde que é garantido o mínimo de 8 horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente nas próximas 16 horas seguintes ao mesmo. Portanto, o intervalo interjornada para descanso e alimentação do motorista profissional empregado, ele pode ser fracionado ou coincidir com o de parada obrigatória do Código Brasileiro de Trânsito, desde que garantido um mínimo de 8 horas ininterruptas. Lembramos a vocês que o intervalo é de 12 horas de descanso e deve ser cumprido normalmente pelos motoristas profissionais empregados, mas pode ser fracionado ou coincidir com a parada obrigatória do Código Brasileiro de Trânsito, desde que garantido um mínimo de 8 horas ininterruptas. Mesmo que o motorista profissional empregado não faça
de imediato às 12 horas de intervalo, ele, por um fracionamento ordenado por seu empregador, ele terá um descanso de no mínimo 8 horas ininterruptas no primeiro período desse fracionamento. E o gozo do remanescente, ou seja, das outras 4 horas, deve ser cumprido nas próximas 16 horas seguintes a esse primeiro período de intervalo interjornada para descanso e alimentação e para a reposição das forças despendidas no exercício profissional dos motoristas empregados. Nas viagens de longa distância, as que o motorista permanece longe de casa ou fora da base da empresa por mais de 24 horas, portanto, as viagens de longa distância são aquelas em que o motorista profissional empregado permanece longe de sua casa ou fora da base da empresa por um período de mais de 24 horas. Neste caso, o repouso pode ser realizado no próprio veículo ou em alojamento do empregador. Aí é um absurdo da lei, porque descansar no próprio veículo, embora em alguns casos seja possível a reposição da força de trabalho, é muito desgastante para o motorista profissional empregado, porque nada melhor do que você dormir para restabelecer a força diária de trabalho em uma cama ampla, onde possa haver a perfeita recuperação dessas forças. Obrigar-se ou permitir-se que o motorista possa descansar no próprio veículo é a mesma coisa que não destinar ao mesmo esse intervalo, porque limita em muito as condições de descanso do trabalhador. Já nos alojamentos do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou outro local adequado, aí sim pode haver uma recuperação correta do trabalho exercido durante o dia, que é, como estamos a verificar, muito desgastante. As horas extraordinárias serão remuneradas com acréscimo constitucional ou compensadas de acordo com o artigo 59, parágrafo 2º da CLT, que estabeleceu a presença do banco de horas. Portanto, as horas extraordinárias cumpridas pelo motorista profissional empregado serão remuneradas, logicamente, com o acréscimo constitucional no mínimo, né? Ou compensadas de acordo com os ditames íncitos no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, que estabeleceu o banco de horas. Portanto, ou o empregado recebe as horas remuneradas com acréscimo constitucional de no mínimo 50% e que pode ser ampliado pelos convênios plurais de trabalho, ou ele tem essas horas extraordinárias compensadas de acordo com o artigo 59, parágrafo 2º da CLT.
A hora noturna do motorista profissional empregado será remunerada com acréscimo de 20% sobre a hora normal. E também ele terá direito à hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. E será ainda a hora noturna considerada para aqueles trabalhadores que trabalham das 22 horas de um dia às 5 horas do dia subsequente. Portanto, o adicional será de 20% nas horas noturnas. Ele terá direito ao ato ficcional de ser considerada a hora noturna como de 52 minutos e 30 segundos e poderá ainda esta hora noturna ser estabelecida para o labor existente entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia subsequente. Diz ainda o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a estudar nesta nossa aula de número 95 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que são considerados tempo de espera as horas em que o motorista profissional empregado estiver aguardando carga e descarga nas dependências do embarcador ou destinatário e o período de fiscalização da mercadoria transportada, não sendo considerados nem como jornada extraordinária e serão remuneradas na proporção de 30% do salário sobre hora normal. Então, o tempo de espera para o motorista profissional empregado é aquele que ele estiver aguardando a carga e a descarga nas dependências do embarcador ou destinatário e o período de fiscalização da mercadoria transportada, não sendo, portanto, esses períodos considerados nem como jornada, nem como sobrejornada, e serão estas horas remuneradas na proporção de 30% do salário hora normal. Então, o tempo de espera não é considerado nem como jornada e nem como sobrejornada. E deve ser remunerado na proporção de 30% do valor do salário hora normal. Porém, diz ainda o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho que o tempo de espera não prejudicará o recebimento do salário base diário. Portanto, no mínimo, o salário base diário deve ser pago ao empregador, mesmo que ele se encontre cumprindo o tempo de espera. Ainda diz o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho que se a espera for superior a 2 horas ininterruptas, portanto estas 2 horas devem ser ininterruptas e não se aplica a esta situação do artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, quando esta espera, ainda que seja superior a 2 horas, se apresente de forma fracionada. E além do mais, é preciso que a espera seja superior a 2 horas ininterruptas e seja exigida a permanência do motorista no veículo. Caso o local em que ele esteja
ofereça condições adequadas. Portanto, é exigida a permanência do motorista ao derredor do veículo, o que não implica dizer que o motorista precisa estar dentro do veículo, ele pode estar próximo a esse veículo, desde que for exigida a sua permanência lá. Se a espera for superior a 2 horas ininterruptas, for exigida a permanência do motorista ao derredor do veículo, e caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado como de repouso, sem prejuízo da remuneração proporcional de 30% sobre a hora normal que acabamos de ver nesta aula de número 95 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, se a espera for superior a 2 horas ininterruptas, for exigida a permanência do motorista ao derredor do veículo, desde que o local ofereça as condições adequadas para isso, o tempo será considerado como de repouso, sem prejuízo da remuneração proporcional de 30% sobre a hora normal já estudada nesta nossa aula. Durante o tempo de espera, o motorista poderá manobrar o veículo, o que não se considerar como jornada. Apenas e tão somente o motorista poderá manobrar o veículo. Agora, se ele tiver que fazer outras atividades que sejam imanentes ao seu desempenho profissional cotidiano, aí já é outra situação, aí será considerado como jornada. Mas o tempo que ele gastar durante o tempo de espera para a manobra do veículo não será considerado como jornada. A jornada de trabalho, diz ainda o artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, a jornada de trabalho do motorista profissional empregado não terá estabelecidos os horários de início, de final ou intervalos, salvo se houver previsão contratual expressa para isso. Portanto, se não houver previsão no contrato individual do trabalho do motorista profissional empregado, a jornada do trabalho do mesmo não terá estabelecido os horários de início, de final ou dos intervalos. O que quer dizer que o motorista profissional empregado poderá iniciar a sua jornada, terminar a sua jornada, ou mesmo exercer os intervalos necessários sem que haja nenhum tipo de estabelecimento quanto a esses horários, salvo se no contrato individual do trabalho deste motorista profissional empregado com seu empregador tiver previsão contratual expressa nesse sentido. Portanto, tem que vir expressamente no contrato individual de trabalho do motorista profissional empregado a situação do estabelecimento dos horários de início, de final e dos intervalos, sob pena de que esses eventos sejam livres, podendo se iniciar a qualquer tempo e terminar também a qualquer tempo, desde que cumprida a jornada máxima de 8 horas diárias, como já vimos nos outros tópicos deste artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Diz ainda este artigo seletista que o motorista profissional empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações anotadas no diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou no registrador de velocidade e tempo, ou ainda nos sistemas de rastreamento ou meios eletrônicos até que o veículo seja entregue na empresa, cujos dados podem ser movimentados à distância a critério do empregador. Isso tudo tem a ver com a obrigação legal do controle de jornada dos motoristas profissionais empregados que laboram fora da base da empresa no transporte de cargas e passageiros. Quando o controle de jornada é obrigatório, o motorista é que fica responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações anotadas no diário de bordo, na papeleta ou na ficha de trabalho externo ou naqueles controladores de velocidade e tempo, que são conhecidos como tacógrafos, ou naqueles sistemas de rastreamento via satélite, ou qualquer outro método que venha a controlar a movimentação desse trabalhador durante a sua jornada. Ele fica responsável por todos esses dados até que ele possa trazer à empresa o veículo que está sob sua guarda e seu uso. Assim, a empresa, em caso de uma ação reclamatória de direitos junto à Justiça do Trabalho, que tenha por objetivo a aplicação do direito a horas em regime de sobrejornada, terá a obrigação legal de apresentar os controles dessa jornada através das papeletas, dos diários, dos relatórios, ou mesmo até dos canhotos das notas fiscais, onde se anuncia a presença da entrega daquela mercadoria em determinado local. Se não o fizer, apenas e tão somente a prova testemunhal poderá dissolver a jornada determinada pelo próprio reclamante em sua peça de inauguração deste procedimento judicial trabalhista. Estas determinações previstas no artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho se aplicam também aos ajudantes empregados quando acompanham ao motorista. Portanto, se o motorista faz o seu trajeto, faz a sua jornada, cumpre as determinações de seu empregador, junto a um ajudante empregado, estas normas do artigo 235-C também serão aplicadas ao mesmo. O disposto no caput do artigo 235-C da jornada diária também incide sobre o trabalhador operador de automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária de qualquer natureza,
portanto, é considerado como motorista profissional, né, para os fins deste artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, também aquele profissional que se agita como operador de automotores, destinados a puxar ou arrastar maquinária de qualquer natureza, ou nos trabalhos de construção ou pavimentação, e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidas e demais aparelhos automotores destinados aos trabalhos agrícolas. Portanto, aqueles operadores, por exemplo, de guincho, que venham a ser utilizados para arrastar maquinário de qualquer natureza ou executados nos trabalhos de construção e pavimentação das rodovias, e os operadores de tratores, colheitadoras, autopropelidas e demais aparelhos automotores destinados aos trabalhos agrícolas também serão considerados como motoristas profissionais empregados. Estas eram as nossas considerações que gostaríamos de fazer para vocês a respeito do artigo 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho, nesta nossa aula de número 95 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a vocês todos a presença nestas nossas já 95 aulas e pedir ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas mesmas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter aceso esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder promover a distribuição deste conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.